Pode ser. Seu celular tá por aí? Isso aí, pessoal. Peço controle, Marco. Daí eu controlo o volume relativamente. É isso aí. Será que tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Tá bom, né? Isso aí, galera. Nós vamos para mais um Bíblia Live hoje. A princípio foi uma mensagem que muito provavelmente nós já conversamos um pouco sobre ela, já citamos alguma coisa, mas ela vem em um tom bem, como é que eu vou dizer, desafiador. Não para que você faça alguma coisa dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na questão de realmente nós percebemos que a palavra de Deus ela nos confronta. Vamos lá então? Vou esperar mais um pouquinho. Ver se o pessoal entra. Enquanto isso, vocês podem compartilhar essa mensagem. Eu sempre falo pra gurizada, qualquer coisa assiste primeiro e depois compartilha, né? Porque às vezes as ideias talvez não coincidam e você talvez creia que essa mensagem não deva chegar a alguém. Show? Flash. Vamos lá então? Então, se puderem, compartilhem. E vamos nessa para mais um Bíblia Live. Bem show de bola. Ok? Então, se você não tiver autorização para assistir um tipo de vídeo assim, melhor fechar. Show? Agora, se você for livre, inclusive livre, para crer ou não crer em Deus, você pode, aliás, e pode ser que você não concorde com esse Deus que eu estou apresentando para você, pode ser que você acredite em um outro Deus. O meu comprometimento é dizer que esse é o único Deus verdadeiro, porque é isso que a Escritura fala, e eu não posso fugir do que a Escritura fala. Então eu não posso citar coisas, não posso dizer coisas de mim mesmo, vamos dizer assim, sendo que a Escritura não fala isso. Então, vamos lá? Começamos então? O título dessa mensagem hoje é O Cristo como Objeto. Para ficar um pouquinho mais discernível aos nossos ouvidos, para nós compreendermos melhor, eu pesquisei o que significa a palavra objeto. Ela tem alguns significados, aqui pelo menos no Brasil, em português em si, que eu digo, por causa da questão jurídica, questão isso, aquilo, mas enfim. Seria justamente uma mercadoria, um artigo, um bem de consumo. E isso talvez faça uma diferença muito grande na nossa mensagem de hoje. Por que fazer uma diferença muito grande? Porque às vezes é assim que nós enxergamos Jesus. Como aquele que dá o presente, como aquele que faz isso, como aquele que faz aquilo. E por mais poderoso, vamos dizer assim, que Jesus seja, e o Pai seja aquele Pai amoroso, que não somente dá as coisas, mas aquele que corrige, isso se torna, como é que eu vou dizer, uma mensagem que toca no fundo do nosso coração. Muito provavelmente. A não ser que você não tenha um comprometimento com a fé. Até, inclusive, eu acho que em algum Bíblia Live, desses 70 que a gente já fez, um pouco mais de 70, nós falamos a diferença entre acreditar e crer. Até porque, em algumas passagens, nós vemos até os demônios crendo. Não é verdade? Vamos lá, então? A única diferença, talvez, seja uma palavrinha que se chama comprometimento. Não comprometimento comigo, não comprometimento, mas isso
comprometimento com outra pessoa, mas com Deus. E esse Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Bora lá? E eu quero começar então com uma pergunta para vocês. Por que você segue Jesus? Sendo que o Bíblia Live ele não tem necessariamente uma denominação religiosa, isso, aquilo e tal, e blá blá blá. Mas enfim, por que você segue Jesus? E se você não segue Jesus, por que você não segue Jesus? Para você que não segue Jesus, eu vou dizer por que algumas pessoas, e eu posso dizer isso inclusive a mim durante um tempo, seguem Jesus. Pelas recompensas, pelo status, pela fama, por costume de repente. Então, fui ensinado assim, fui forçado a fazer isso, fui forçado a fazer aquilo. E aí? Por que você segue Jesus? Fiquei refletindo sobre essa questão enquanto nós conversamos sobre o Evangelho. Nós vamos ler algumas passagens aqui também. Mas lhes digo que essa já é uma questão pessoal. Porém que ela deve ser analisada com cuidado. Não para acabar com a sua fé, se é que você a tem. Mas para que você tenha convicção da sua plena dependência de Deus. Show? Então, já como esse Cristo de objeto, Cristo não é um chaveirinho a qual nós carregamos por aí e dizemos que nós somos cristãos ou batemos no peito. Até porque nós temos uma tendência carnal, uma tendência de carnalidade. De repente eu até estou fazendo a Bíblia Live por uma questão, não vou dizer assim como de um mandamento, de isso, de aquilo, de revelação, de não sei o que, enfim. Mas a minha carnalidade, talvez ela esteja com sede de elogios, esteja com sede de curtidas, esteja com sede de compartilhamentos. E isso não deve ser o lugar ou o caminho por onde nós devemos caminhar. Show? Vamos lá então? Você é um discípulo de Jesus? E aí, pensou? Do latim, eu geralmente uso as traduções de hebraico e grego. Isso não quer dizer que nós não vamos encontrar traduções da própria Vulgata e de outros tipos de traduções que nós encontramos em outras línguas. Até porque nós temos, hoje em dia, a Bíblia traduzida para várias línguas. Apesar de que alguns países proíbem, o uso de Bíblias pelas pessoas. O uso de Bíblias não é necessariamente nem professar a fé cristã. Alguns mascaram um pouquinho e dizem, tá bom, vocês podem ser cristãos. Mas a partir do momento que eles começam a crescer, eles são perseguidos. E aí é triste, né? Mas enfim, não vamos falar de política por enquanto. Então, essa palavra discípulo, eu até fiquei feliz essa semana que a gente nos reunimos com um grupo aí de curitibanos, de uma das igrejas, a qual nós estamos participando, e eles falaram sobre você trancou ele para lá? Sobre discípulo, Então, do latim, discípulos, ele tem o significado de aluno, seguidor, estudante. E eu quero perguntar para você que tem 10, 5, 20, pode ser mas você acha muito conhecedor da Bíblia, se você ainda é um estudante da Palavra de Deus, se você ainda é um aluno ao qual o professor te corrige carinhosamente e necessariamente o corrige como pai também, E aí? Será que você realmente é seguidor? Será que a palavra de série, que seria uma das formas da palavra discípulo, que significa aprender, será que você também tem aprendido com isso? Com a palavra de Deus? Por que eu digo palavra de Deus? Porque às vezes o Dudu aqui pode colocar algum argumento que necessariamente não seja embasado na palavra, não seja isso, não seja aquilo. E é isso que nós temos que destacar ou abrir os nossos olhos. Como nós temos muita informação, às vezes nós nos perdemos no que tá cheio de coisa ali e tal, nisso, naquilo. Só que você como jovem, você como adulto, você como já um senhor, temos, vamos dizer assim, uma missão que é justamente glorificar o nome de Deus. Não é termos um conhecimento absurdo sobre as escrituras igual os fariseus e os escribas tinham, e de repente não conseguir passar isso adiante. Eu não falo isso de pregação, necessariamente abrir a câmera do celular e começar a falar. Mas a pregação ao qual nós devemos fazer em nossas vidas. E por mais difícil que seja, às vezes você pode ser uma pessoa tímida, pode ser isso, pode ser aquilo, e nunca é... Aí, pode ser. Nunca é necessariamente, você conhece Jesus?
Talvez as pessoas percebam que você é um pouquinho diferente pelas atitudes que você toma. Não é necessariamente o não beber, até porque a Bíblia não condena, né? Você não vai te jogar no inferno se você beber um vinho. Não é isso, não é aquilo. Ela fala moderadamente, beber, né? Não se enganar com isso, porque até o Paulo aconselha os homens a procurarem mulheres que não sejam apegadas ao vinho. Mas isso é muito engraçado. Engraçado por quê? Porque, cara, nós temos que aprender que a nossa vida ela é uma só. Futuramente, a nossa promessa é termos uma outra vida. Mas a vida é uma só. Essa diferença que nós fazemos entre profano e sagrado, muitas vezes ela acaba atrapalhando nossa caminhada. Por quê? Porque ao olhar um cabelo, ao olhar uma barba, olhar um estereótipo que de repente foi criado pela sociedade, mas enfim, olhar alguém, o que nós fazemos? Julgamos. E sendo que a essência, de repente, que está dentro daquela pessoa pode ser muito, mas muito apegada a Deus. E nós, quanto mais julgadores e donos da própria justiça reta, a qual nós julgamos, o que nós fazemos? Nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus e os afastamos de Deus. Isso que é o problema. Porque daí quando ele vem sentar à mesa conosco, nós dizemos, você não pode ser assim. Você não pode ser daquele outro jeito. Isso é complicado porque quanto de importância nós temos dado, inclusive para a palavra e para as palavras de Jesus. E aí? O quanto será de importância que nós temos dado para Jesus e o quanto de importância nós temos dado pelos usos e costumes que nós temos inventado? Show? Vamos lá então, vamos para a palavra em si, que a palavra por si já vai fazer todo o trabalho praticamente. Eu espero que você esteja aberto às discussões e às interpretações que nós vamos colocar aqui. Nós não somos, não viramos a palavra do avesso na questão de tentar colocar ela de um jeito que confirme as nossas ideias, os nossos ideais. Na questão de, Dudu inventou uma coisa, então o Dudu pegou a palavra de Deus e foi lá, recortou, fez um recorte daquilo e está colocando aquilo só para dizer que ele está certo. Não. Se for por aí, meu amigo, não adianta nada, né? Nós estamos aqui, um domingo sim, um domingo não, às vezes, depende dos horários a princípio e tal, ou, fora daqui, tentando, por mais falhos que nós sejamos, demonstrar um pouquinho desse amor de Deus para as pessoas, seja no trabalho, seja na rua, E pode ser que nós falhamos miseravelmente, mas nós estamos tentando, prosseguindo. Como Paulo fala, se alcançamos alguma perfeição, que prossigamos nela. E não é aquela perfeição, a qual nós julgamos ser, sem erro, sem falha, sem isso, sem aquilo. Porque por muito tempo foi e é o que é pregado em muitos lugares. Uma perfeição a qual eu não tenho. Eu tenho uma ambição até de alcançá-la, mas eu sei que provavelmente não vou alcançar. E quem me confirma isso não é fulano, não é cicrano, não é não sei o quê, é a própria palavra de Deus. Mas e aí, Dudu, então não seremos diferentes, não seremos separados, não seremos ungidos, não seremos isso, não seremos aquilo? Se Deus quiser, nós seremos. Recentemente, eu não consigo sem ligar um assunto ao outro. Recentemente, até aconselho um filme para vocês, ao qual eu tive a oportunidade de passar ali na CRAV, que é uma comunidade terapêutica, que é Desafiando Gigantes. E eles tinham um aspecto cristão, assim, no sentido de começarem a dizer assim, pronto, agora a gente vai seguir a Deus, a gente vai louvar Ele se nós ganharmos, se nós perdemos os jogos. E eu sei que, a princípio, nós colocamos isso em jogo, fica muito fora do contexto, talvez, da tua vida. Ainda mais, por exemplo, que é um filme que trata de futebol americano. E aqui, talvez, não seja tão conceituado assim esse esporte. Mas, mesmo assim, eles aprenderam a dedicar todas as suas ações. Então, quando ganhar, eu não vou me vangloriar em cima dos outros, isso, aquilo. E não quer dizer que eu não vou comemorar, não quer dizer que eu não vou ter felicidade nisso.
E uma história legal que eu ouvi nesse filme foi justamente isso. 2 lavradores pediram para Deus para que Deus mandasse chuva, né, sobre a lavoura, sobre o campo. Mas só um deles foi lá preparar esse campo. E a pergunta é: qual deles você acha que recebeu chuva? Eu sei que talvez a gente possa tirar uma má interpretação disso também. Mas muitas vezes nós não nos preparamos, talvez, para as coisas da vida, vamos falar assim, como nós deveríamos. Né? Vamos circular os filmes agora. Vamos naquele do Noé, então. E se Deus, se alguém pedir paciência para Deus, você acha que Deus vai dar? Ou Deus vai te dar a oportunidade de ser paciente? Você entende por onde eu estou tentando caminhar com você? Que a gente está caminhando junto. Qualquer coisa vocês descem além aí nos comentários. À vontade. Vamos continuar então? Lá em João. João, quem que era João? Primo de Jesus. Calma aí. A gente está falando necessariamente de João Batista e daí os teólogos já vão fazer uma confusão, né? Se foi o João apóstolo que escreveu ou se foi um João... É isso. Ou se foi outro João. Mas tudo bem. Então João, lá no capítulo 6, tem bastante leituras, nós vamos ler. Muito legal. Mas assim, ó, qualquer coisa, assim que eu terminar de ler, ou você pode ler em casa, reflita nessa mensagem. Não na minha. Na mensagem que está escrita aqui, a mensagem de Deus, não a minha. Pode ser que a minha ajude um pouco a você a caminhar junto conosco, né? Não que nós sejamos isso ou aquilo, mas nós tentamos seguir Jesus, e eu não digo isso de uma forma leviana, nós tentamos mesmo seguir Jesus, né? Nós seguimos e é essa questão que nós levantamos no começo. Por que você segue Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Vamos lá então? Então lá em João capítulo 6, versículo 22 a seguir fala: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esse partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegavam a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Lembrem disso aí. Perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Lembrem muito disso aqui. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Lembrem dessa parte aqui também. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí, essa é uma pergunta muito legal, né? Até coincide mais ou menos com o que nós já estávamos propondo. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele por ele foi enviado. Então lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Eu gosto tanto dessa parte aqui, ó. E ele responde como? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Estão conseguindo correlacionar ali o que nós temos conversado? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porque eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei-o no último dia. Legal? Vamos continuar um pouquinho? Eu sei que essa parte já dá para nós refletirmos sobre muita coisa, inclusive coisas que talvez ficariam um pouquinho mais aprofundadas se a gente fizesse a exegética da parte. Então Cristo, o Jesus, ele se coloca como o pão que nós devemos nos alimentar. O pepino não é esse, o pepino vem depois. Quais que são as atitudes das pessoas? Porque não é uma mensagem fácil de entender. Então no versículo 41, né, lembrando que nós estamos lá em João 6, colocam: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Calma aí que agora é momento de escândalo. Agora é momento que, né, vou fazer quase não vou citar o nome dos programas, né? É agora que você vai ter que prestar atenção nesse fato. Jesus está, como é que eu vou dizer? Escandalizando os judeus. Por quê? A própria palavra responde. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O meu sangue, né? O sangue de Jesus. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Compreendem? Entendem a seriedade das coisas que Jesus estava falando? E talvez a seriedade com que os judeus encaravam as palavras de Jesus? Vamos continuar? Está na última partinha. Então, os discípulos já estavam escandalizados. Essas pessoas estavam ouvindo o quê? Nós vamos ter que comer da carne desse homem. Lembra do episódio de Nicodemos? Quando ele falou, poxa, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Quando ele falou que o homem tinha que nascer de novo. E Nicodemos pegou e falou assim, não, mas como é que eu vou entrar de novo lá? Acaso vou ter que entrar de novo? Como é que eu, já crescido, vou ter que entrar pelo ventre da minha mãe? Então, continuando no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será? Pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam em quem havia de trair. E prosseguiu,
Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E é aqui que deve ser, né, entre as brigas, seja as calvinistas, arminianistas, pelagianistas, malabaristas, enfim, que devem discutir sobre esses próximos versículos aqui. Qual que é a vontade de Deus, então? No versículo 66 fala: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Top? Mas agora, nós conhecemos então um pouquinho da Escritura e um pouquinho do contexto que aconteceu, que Jesus estava ensinando, Jesus estava falando para as pessoas, muitos o seguiam, agora outros já não o seguiam mais, porque o discurso dele era duro, o discurso dele parecia estranho, o discurso dele parecia que não fazia muito sentido, mas quem lhes deu entendimento? Quem lhes deu entendimento? Vamos continuar? É por isso que eu defendo, né, que o novo nascimento ele se dá antes da pessoa dizer sim, alguma coisa assim, né? E pode ser que a pessoa sinta um arrepio, sinta isso, sinta aquilo, mas para mim necessariamente não precisa disso. Por quê? Porque a gente já conversou, a própria palavra falou que a gente tinha que crer nisso, naquilo e tal. Mas vamos mais a fundo. Vamos começar a desafiar agora. Desafiar a si mesmo, tá? Não é desafiar os outros. E o que você aí, eu, o que nós podemos fazer para ser discípulos de Jesus? E aí? O que nós vamos fazer para ser discípulos de Jesus? O que nós podemos fazer? Antes que vocês queiram me entregar para Satanás, me escutem até o fim. Será que então nós precisamos ser membros de alguma instituição religiosa? Reflita. Quem levou Jesus à morte, apesar de Roma estar com poder, foram as articulações dos religiosos. Apesar, né, do grande grupo gritar: crucifica-o. Né? Se tivesse faixinha naquela época, eu acho que eles estavam com a faixinha com o negócio na cabeça. Crucifica. Uma das coisas mais legais que eu gosto de fazer quando é na pregação em igrejas é de citar essa parte e pedir para que o povo grite. Para que esse povo que diz que segue a Jesus, que está lá embaixo, grite com as palavras: crucifica-o, crucifica-o. Porque era o que o povo pedia. Era o que aquelas pessoas relativamente convencidas, pelos seus olhos estarem fechados, pelos seus ouvidos estarem tampados, almejavam de dentro do coração enganoso deles a vontade que muitas vezes é escancarada pela nossa carnalidade, pela nossa humanidade falha, e que deveria, aos poucos, não é de um dia para o outro, mas talvez é em cada ação, ser refletida. Um dos princípios da oratória, por exemplo, oratória, já fez um curso de oratória, é o quê? Pensar antes de falar. Isso já resolveria muitos problemas nas nossas vidas. Então, vamos continuar. Será que a gente pode confiar, então, já que esses religiosos mataram Jesus, vamos dizer assim? Será que eles mudaram as convicções deles? Será que eles viraram pessoas boas? Agora, a pergunta que não quero calar: será que você é uma pessoa boa? Será que esse Jesus olhou para a humanidade e disse: realmente, vou entregar minha vida, porque ninguém ia matá-lo, né? Ele que entregou a si mesmo. Para salvar o quê? Para dar o direito para quem alcançar a salvação. Eu sei que várias teorias, inclusive algumas que eu não gosto muito porque eu creio que elas não são bíblicas, porque elas têm, vamos dizer assim,
uma afirmação somente em, literalmente, como é que eu vou dizer, uma doutrina de homens, sendo que quem oferece a salvação é o próprio Jesus. Mas continuando. Será mesmo que você é uma pessoa boa? Vamos ver o que Jesus fala em Mateus, só no versículo 11 do capítulo 7. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aí? Aqui Jesus estava falando sobre a oração, sobre a fé, sobre orar e receber, mas necessariamente, se nós analisarmos esse contexto, nós olharmos para isso, Jesus já estava falando, é uma obra escatológica muito grande, mas ele já estava falando sobre as pessoas que não receberam. Eu não digo de eu falar de Jesus para você e você dizer assim, não, eu quero morrer de amor por Jesus, se ajoelhar, rolar no chão, fazer alguma coisa assim. Não é isso. Mas assim como começa o capítulo de João, primeiro versículo, agora não vou lembrar qual decor, mas ele fala que Jesus, que é a luz dos homens, ele veio para os seus. Aquele povo escolhido, aquele povo que disse assim, agora um pouquinho atrás ali que nós estávamos lendo, Deus nos tirou do Egito. Moisés fez isso, Moisés fez aquilo. Mas e daí quando Cristo se revela, eles não creem. E a exortação de Jesus sobre aquelas pessoas era justamente assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu pode dar o que vocês pedirem. Porém, não é a bagunça, já que nós estamos caminhando em filme, né, gurizada, estou fazendo altos merchan aqui, né, aquele filme de comédia, vou escandalizar os irmãos, aquele gospel lá, como é que é, Todo Poderoso, né, a qual as pessoas têm o poder, esse é com o Jim Carrey, o primeiro. O primeiro que eu vi. Onde ele tem todo o poder e as pessoas fazem uma lista de pedidos e ele vai lá e atende todos e o mundo vira numa bagunça. Enfim. E sabe por que eu acho que... Acho não, né? Eu não acho necessariamente, mas eu percebo que muitas vezes Deus, por Deus saber, né, do que nós precisamos, Ele não nos dá necessariamente tudo o que pedimos, mas é porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Mas eu sei, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero não sei o que novo, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, eu quero um celular novo, eu quero não sei o que. Mas enfim, esse é o discípulo de Jesus. E não é problema você ter as coisas, óbvio que não. Que isso fique bem claro. Mas você quer almejar aquele carro novo porque vai ter mais espaço para eu carregar a galera, ele vai poder suportar, vamos dizer assim, a necessidade da minha família, né? Quando eu der carona e tal, vai ser alguma coisa confortável, ou não? Ou será que é só porque o vizinho comprou um novo, eu também tenho que comprar? É só por causa que o líder ali tem um negócio lá e eu preciso ter também? Aliás, a quem eu estou servindo? Eu preciso ganhar mais dinheiro, sacrificar horas de trabalho, por quê? Porque eu quero dar um sustento melhor para minha família? Ou porque eu quero chegar na roda de amigos e dizer eu ganho tanto por mês? E aí? Esse tema, ele é relativamente um pouquinho polêmico, né? Lembrando da pergunta que você pode fazer para ser um discípulo de Jesus. Porque uns dizem que eu preciso saber o nome de Deus, outros dizem que eu preciso ser aspergido, outros dizem que eu preciso ser mergulhado, outros dizem que eu preciso receber um segundo batismo, uns dizem que eu preciso fazer porque Deus já não preciso fazer nada porque Deus já determinou e eu vou fazer mesmo assim. Então outros precisam dizer que eu preciso fazer aquilo, aquele outro. Outros dizem que eu preciso crer nas escrituras, outros dizem que a letra mata, etc, etc, etc. E acabamos não analisando nem os contextos das mensagens. E somos vulneráveis a qualquer ventinho que nos empurre para um lado e para o outro. Sendo que a gente não deveria estar de um lado e nem do outro, mas no centro, que é Cristo.
E aonde então está esse Jesus dessa história? E eu vou falar as palavras dele a princípio. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então vamos escutar mais, que é bom. Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurados és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Bora mais que é legal? João então capítulo 14, versículo 26. Mas, continuando ali, a princípio nas nossas frases, nas nossas pregações, a gente acaba voltando um pouquinho, mas continuando com o João, vamos ler lá no versículo 14. No capítulo 14, no versículo 26, desculpe. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Óbvio, nós temos que observar o contexto, mas continuamos nisso. Mesmo quando Jesus ressuscitou e apareceu aos 11, ao qual não eram mais 12, depois de um tempo foram, e infelizmente nós temos criado várias coisas para tentar fazer isso, para tentar fazer aquilo, sendo que, bom, não vou nem entrar nisso aí. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu acho que os judeus, se tivessem escutado relativamente isso, poderiam ter perguntado, mas como assim? Eles vão viver eternamente para ficar ensinando? Porque o ID para mim foi só aos 11 discípulos, não foi a todos nós? Não é isso que nós vamos levantar como algumas doutrinas pregam? Doutrinas de homens. Usa essa palavra para nós. Mas eu gosto principalmente daqui, portanto, id, pode ser que se eu não me engano no grego, no koiner, ao qual nós temos falado, se traduza como indo, fazendo, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Existe algum outro nome aqui no meio? Batiza-se pelo Dudu, batiza-se pela Daíse, batiza por não sei quem. Existe algum nome aqui dentro que deva ser louvado, se não o nome do Senhor Jesus? Se não a glorificação, buscar a glorificação de Deus? Existe? Não? Tá, Dudu, mas então, só nessas primeiras palavras você falou que Jesus disse que era para eu ir após dele, que eu ia carregar uma cruz e a pedra a qual devia me apegar seria que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Deus tinha dado essa revelação para Pedro, muito legal, e que ele enviaria o Consolador, e o Consolador veio. Em Atos capítulo 2 você pode conferir. Mas ele também falou para nós fazermos discípulos, fazermos pessoas, e justamente colocou esse verbo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Show? Vamos finalizar então? Então, Dudu, você falou sobre um tal batismo. O que eu devo fazer então? Eu devo fazer um curso? Alguma... Eu acho importante nós estudarmos, é óbvio, Mas o que eu preciso fazer então para ser batizado em nome desse Deus, do Filho, do Espírito Santo? O que eu preciso fazer? E o único exemplo que eu te dou hoje, até para confrontar as suas doutrinas, as quais você tem seguido, é justamente isso. Seguindo eles, caminho afora, está lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Tem todo um contexto, outra hora eu explico o que é eunuco, tudo certo? Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Em algumas outras partes ele diz, se você crê de todo o vosso coração,
E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Em algum momento, Daisy, você viu, apesar de eles estarem conversando, né, eles estarem fazendo um discipulado diferente, né, não precisa ser num lugarzinho fechado, eles estavam caminhando e conversando sobre Deus. Felipe estava falando das maravilhas de Deus. E o eunuco, não sei se ele sentiu um arrepio, se ele sentiu isso, se ele sentiu aquilo, mas o eunuco acreditou nas palavras de Felipe e aparentemente ele olhou uma água ali e disse assim: então eu quero ser batizado. E aí, o que me impede de ser batizado? E Felipe diz: olha, se você crê com todo o vosso coração, tá tudo certo. E foi lá e o batizou. Eu hoje não vou falar especificamente da ceia, mas eu vou deixar que a palavra fale sobre a ceia. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, está escrito, e essa aqui nós já lemos bastante: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e o cearei com ele e ele comigo. Vou ler de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E isso volta às nossas perguntas que nós estávamos fazendo. Por que você segue Jesus? Por que você não segue Jesus? Você é um discípulo de Jesus? E aí? Se o próprio Jesus deixou ensinamentos, palavras, as escrituras que hoje nós temos na mão, para nos ajudar a conhecer esse Deus que se revelou ao homem, então de fato não valeria a pena nós fazermos isso? Eu sei que talvez você pese as coisas, você diga não, porque daí eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo e eu sou livre. Eu acho que essa foi muito boa, cara. Eu tenho que parar de fumar e eu sou livre. E eu ouvi dizer que lá na igreja tal eles não deixam fumar. Deus tinha preocupação com o povo e com a saúde do povo. Algumas das ordenanças ao qual nós encontramos no Velho Testamento, algumas igrejas, algumas denominações elas seguem isso também, né? Mas a princípio falava para não fazer o uso disso, o uso daquilo por segurança, por saúde, vamos dizer assim. Algumas ainda pregam um pouquinho mais, mas talvez não tenha nem na palavra, né? Algumas pessoas dizem: não tomem mais isso, não comem mais isso, não façam exageros disso, não façam exageros daquilo. Mas e que tal se realmente nós seguíssemos o que está escrito na palavra? Seria mais proveitoso? Não seria muito mais legal? Nós poderíamos ter conselhos, vamos dizer assim. Eu não digo conselhos, porque conselho parece que é uma coisinha assim, tipo, você é o Senhor que sabe tudo, e daqui a pouco você diz: não, vou pedir um conselho aqui, e daí eu já vou continuar. Sendo que você tem o aconselhador, né? Ou consolador. Mas eu desafio você, e não é uma coisa tipo que você tem que fazer, mas só refletir, não precisa fazer nada necessariamente, a não ser que você queira e que Deus queira, né? Se você for fazer para conseguir alcançar alguma coisa, não é necessariamente por causa disso, mas é perguntar sobre essa sua fé. Perguntar se eu creio que existiu uma família que foi colocada na terra e depois chegou a tudo isso. A perguntar se realmente eu creio que esse Jesus é o Cristo. Será que ele não foi realmente inventado? Será que essa Bíblia hoje que nós temos na mão, ela realmente é a palavra de Deus?
Será que as pessoas a quem eu tenho andado, as escolhas que eu tenho feito, elas têm agradado a esse Deus? Será que as pessoas que estavam falando disso para mim, falando daquilo, elas são pessoas as quais eu deveria ouvir? E eu sei que essa é uma parte difícil, porque daí aí entra o julgamento, e muitas vezes nós somos falhos nesse aspecto. Mas o que eu pergunto para você nesse sentido também de convívio com as pessoas que são pecadoras, que não são como você e blá blá blá, será que você não deveria ser luz para essas pessoas? Você é aquela lamparina que vai ser colocada embaixo da mesa ou num lugar de destaque? Não digo, por mérito ou por alguma coisa assim, mas para iluminar o ambiente. O que você quer ser? E dentro disso, o que Deus quer que você seja? Aonde que eu vou saber isso, Dudu? Eu preciso ir então em algum lugar que o cara chegue no meu ouvidinho e fala assim: você será não sei o que, blá 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 blá. E se for, tudo certo. Mas apesar disso, nós temos uns livrinhos. Eles hoje em dia tem várias versões. Às vezes eles vêm com o nome de Bíblia ou Bíblia Sagrada, ou tem alguns estudos já dentro dela. Então, você que duvida disso, duvida daquilo, quer conhecer mais de Jesus, quer conhecer mais desse Deus que se revela ao homem, veja as Escrituras. E como eu disse ali no começo, não é para fazer com que você perca a sua fé, mas para que você note a dependência que você tem de Deus. Show? Então ficamos com a última mensagem lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Show? Então, galera, se puderem, compartilhem essa mensagem para que essa mensagem chegue a alguém e principalmente reflita sobre como tem sido a sua vida, como tem sido as suas ações. O que Jesus ensinou? Eu vou amar agora a pessoa por quê? Porque eu quero ganhar alguma coisa? Por que Jesus falou pra gente amar as pessoas, pra amar quem estava próximo? Quem estava próximo, eu vou amar o próximo. Quem estava próximo. Hã? Próximo naquele momento. Hã? O próximo naquela hora. Exatamente. Você vai andar por vários lugares e vai ter sempre o próximo. Mas a gente pode pensar no próximo, de repente, lá num país que é lá longe e tal. Não está próximo da gente, mas a gente pode pensar na fome daquela população, nisso, naquilo que eles estão sofrendo. Mas então, quem é Jesus para você? Show? Valeu, gurizada. Então, mais uma vez, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem possa chegar a alguém e que vocês tenham plena convicção que talvez possam ser levantadas algumas dúvidas no seu coração, mas que esse Deus que se revela ao homem, ele pode responder essas questões, e muitas delas estão naquele livrinho do qual eu falei, da Bíblia. E você pode pesquisar nelas, e você pode ouvir o que eu estou falando, e você pode falar: olha, Dudu, você está equivocado nisso porque... E escrevo assim. Você é livre. Você não é o livre que está aprisionado necessariamente em vícios, em isso, em aquilo e tal. Porque... E eu sei como isso é difícil. Eu sei porque eu trabalho num lugar assim. Trabalho num lugar que eu preciso conversar com pessoas, preciso mexer com, vamos dizer assim, o psicológico dessas pessoas, no bom sentido, claro, para que elas percebam o que de fato elas querem.
E se a elas for apresentado, quem sabe, esse Jesus, pode fazer uma diferença enorme na vida deles. Não para que eles prosperem, blá 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 blá, blá, fiquem ricos, não sofram nunca mais, não. Mas para que olhem para o que realmente importa. Porque uma pessoa que está detonada no fundo do poço e procura ajuda, essa pessoa já é melhor que eu, né? Não vamos colocar níveis de pessoas assim nesse sentido. Mas uma pessoa que percebe que precisa de ajuda, não para derrubar os outros, ela já tomou uma decisão muito certa, que foi dar um passo, que foi dar uma rastejada em direção à vida. E pode ser que ela não perceba qual que é a vida realmente, mas é esse Jesus aí que está na Bíblia, ele responde para nós. Um abraço, galera. Valeu e desculpa qualquer coisa.